Olá, eu venho hoje, me dirigir a vocês em função da gravidade do momento que estamos vivendo. Nós estamos no momento, na fase mais crítica da pandemia da Covid-19, então, na qualidade de atual reitora da UFSCar, eu venho conversar com a comunidade interna da universidade, docentes, técnicos administrativos, estudantes e terceirizados e todas as pessoas que desenvolvem atividades na nossa universidade, mas também venho conversar com a comunidade externa à universidade, de todos os municípios nos quais a UFSCar tem campus universitário. Então, me dirijo também à população de São Carlos, à população de Araras, de Sorocaba, de todo o entorno do campus de Lagoa do Sino, porque o momento é grave e pede muito a nossa atenção. Nós estamos, como eu já disse, na fase mais crítica da pandemia. Ontem eu tive uma reunião muito difícil com o professor Fábio Neves, que é o superintendente do Hospital Universitário da UFSCar. O professor Fábio me chamou para conversar, para falar um pouco do cenário no município de São Carlos, e eu falo a partir dessa perspectiva, mas esse cenário se replica também em todo o estado, infelizmente em todo o país. Então, apesar de eu trazer detalhes de São Carlos, esse quadro também se replica nos municípios em que a UFSCar atua. A situação em São Carlos, ela está muito próxima a um colapso do sistema de saúde. A Santa Casa de São Carlos, que vinha ampliando leitos de UTI, e por conta disso São Carlos demorou um pouco mais para adentrar a fase vermelha do Plano São Paulo. Ela está numa situação hoje de escassez de medicamentos, ela tem tido dificuldade de adquirir esses medicamentos, pois eles estão a um preço muito alto no mercado, e as empresas que produzem os medicamentos têm tido dificuldade também de abastecer e atender a demanda, dada a gravidade da pandemia no país. Para se somar a essa situação grave de falta de medicamento, nós tivemos essa semana a demissão de 27 técnicos de enfermagem da Santa Casa, e isso coloca, então, o hospital à beira do colapso. Eu trabalho com saúde ocupacional, sou pesquisadora da área e trabalho muito próxima desses profissionais. Eu tenho muita clareza do que significa sobrecarga de trabalho para eles numa situação normal, sem pandemia. Então, sei bem o que significa esse momento de crise, esse momento de gravidade para essas pessoas. Então, as demissões aconteceram em função das péssimas condições de trabalho que essas pessoas têm tido pela gravidade da situação pandêmica. Então, eu venho aqui me colocar diante de vocês para pedir o apoio de todos e todas para que possamos atuar em defesa e na proteção das pessoas que estão nos nossos campi ou que são da comunidade, do nosso entorno. É fundamental que a gente tenha essa postura nesse momento. O colapso do sistema de saúde significa suspender toda e qualquer possibilidade de assistência hospitalar às pessoas com enfermidades, não só a Covid-19. Então, nós podemos ter qualquer problema de saúde e não conseguir ter assistência. Então, um acidente vascular cerebral, um problema no coração, uma hipertensão. Então, isso é muito, muito grave. Então, eu peço a colaboração de todas e todas para que a gente não chegue no cenário de ver pessoas morrendo sem assistência nas UBSs, nos pronto-atendimentos e até mesmo nas suas casas. Isso já tem acontecido, na verdade, mas o quadro pode se agravar ainda mais. E nós temos dito que a universidade tem que dar o exemplo, né? A universidade é o local em que se produz conhecimento, em que se avança
em várias frentes e que tem contribuído muito para o enfrentamento da pandemia com as pesquisas e com os projetos de produção de álcool em gel, de produção de face shield, de tantas outras coisas que têm sido feitas na universidade nesse momento. E diante de tanto negacionismo, a universidade precisa ser o local de exemplo para as pessoas, né? Então a gente tem que ser atuante na defesa da ciência. Eu queria reforçar também que não existe medicamento que previna ou que trate de forma precoce a Covid-19. O kit Covid não tem eficácia comprovada, então nós temos que falar isso para a população e nós temos que defender que não se tome medicamento à revelia. O uso desse kit de forma inadequada, inadvertida, como tem sido feita, tem causado falência renal, falência hepática em pessoas jovens, em pessoas idosas, e é muito triste que a gente tenha, além das mortes por Covid, pessoas perdendo suas vidas em função desse negacionismo. Então, é um momento de defendermos a ciência e de adotarmos medidas que sabemos ser eficazes no combate à pandemia. O que nós sabemos ter eficácia nesse momento é a redução de circulação das pessoas. Essa redução ajuda a controlar a disseminação do vírus. E as novas cepas do novo coronavírus têm sido muito mais transmissíveis que as cepas iniciais. Então, por isso que a gente precisa reduzir a circulação de pessoas. Há 15 dias, a UFSCar já fez um redicionamento de trabalho de terceirizados para que essas pessoas circulem menos nos campi, e hoje o Conselho Universitário, em sua reunião ordinária, deliberou pela adoção de medidas que vêm ao encontro do que já vem sendo realizado nos municípios em atendimento ao Plano São Paulo. Então, o Conselho Universitário deliberou para que apenas pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica da UFSCar e que desenvolvem os seus trabalhos na universidade tenham acesso aos nossos campi. Então, das 6 da manhã às 8 da noite, essas pessoas podem entrar nos campi a partir de identificação. No período noturno, a partir das 8 da noite e aos finais de semana, só serão autorizadas pessoas que serão identificadas e que realizam trabalhos essenciais que precisam acontecer nesses horários, noturno e aos finais de semana. Então, diante disso, eu peço que as pessoas não se desloquem até os nossos campi, principalmente em São Carlos, porque o campus da UFSCar em São Carlos se tornou um local em que as pessoas procuram para fazer atividades de lazer. Eu sinto muito por essa medida, porque eu sei o significado que tem a atividade física, também é minha área de pesquisa. A atividade física tem um efeito muito importante na saúde física, mas também na saúde mental, mas esse momento pede que a gente dê essa contribuição. Então, é preciso que as pessoas fiquem em suas casas, evitem ao máximo a circulação. Nós batemos já um recorde de mais de 3.000 mortes por dia, estamos com uma média móvel de mortes altíssima e é preciso fazer alguma coisa para controlar esse cenário de terror da pandemia. Eu também sinto muito porque sei o significado que as atividades que a gente desenvolve nos campi têm para todas as pessoas, as atividades de pesquisa, as atividades de trabalho, mas eu peço que as pessoas deem a sua contribuição nesse momento. Então, entendendo todo esse impacto e reconhecendo a importância dessas medidas nesse momento, eu digo que eu tenho certeza que elas vão contribuir para que a gente tenha um cenário mais favorável daqui a um tempo e para que eu possa vir aqui novamente falar com vocês, trazendo boas notícias e dizendo que a gente já pode ter mais flexibilidade nessas medidas, que são medidas emergenciais. A UFSCar, na nossa gestão, criou um comitê gestor que está trabalhando com as questões da pandemia.
Essas medidas que nós decidimos hoje no Conselho Universitário são medidas administrativas, que não têm relação com o trabalho desse comitê, mas que certamente converge com o trabalho que essas pessoas têm desenvolvido de forma tão árdua e tão importante. Então, eu conto com a colaboração de todos vocês, certamente vamos precisar aprimorar esse sistema de controle, mas saibam que isso será feito com todo cuidado e atenção. Cuidem-se, fiquem em casa se puderem, usem máscara, é muito importante que façamos o uso correto da máscara, cobrindo o nariz, cobrindo a boca, façam a lavagem frequente das mãos, pois são essas medidas que controlam a transmissão do coronavírus. Espero voltar aqui em breve com boas notícias, mas até lá, cuidemo-nos todos.